Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Ana Paula Santos, sou professora da Rede Municipal de Duque de Caxias e hoje eu integro o CPFPF, que é o Centro de Pesquisa e Formação Continuada Paulo Freire, que pertence à Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso projeto de formação continuada, intitulado Escolas Interculturais e Ação. E, para tanto, no encontro de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as relações entre diferenças, interculturalidade e educação, né? Partimos do princípio que a escola é o espaço das diferenças, que cada vez mais esse lugar está sendo chamado a dar respostas para as questões de raça, para as questões de gênero, sexualidade, religiosidade, deficiência, território, local de moradia, linguagem, né? Todas essas questões, elas vêm atravessando, né, o cotidiano escolar de forma muito profunda. E as pesquisas mais recentes mostram para nós que os professores e professoras têm ainda dificuldades em lidar com essas questões, né? Então, é urgente que possamos pensar em práticas pedagógicas que dialoguem com essas questões, né? É urgente pensarmos em práticas pedagógicas que dialoguem com as questões de raça, com as questões de gênero, com as questões religiosas, né? Com as questões relacionadas à deficiência, a território, se é nosso intuito contribuir para a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Bem, para a gente tecer, né, essas relações entre diferenças, interculturalidade e educação, nós vamos começar, né, com a discussão sobre a construção da identidade e diferença, né? Então, partindo do pressuposto que a docência é a profissão das relações humanas, segundo o Maurício Tardif, é fundamental que nós possamos compreender, né, como que se dá a construção da identidade e da diferença. E saber também, né, pensar também sobre o papel da escola na construção da identidade e diferença. Em que momentos ela produz, em que momentos ela reproduz, né? Em que momentos ela subverte estereótipos, né? Então, é importante a gente entender um pouco esses conceitos. E para entender um pouco esses conceitos, nós vamos partir das produções de dois intelectuais importantíssimos para o campo da educação, né? A professora Vera Maria Candor e o professor Tomás Tadeu da Silva, né? É uma professora e um professor que vem desenvolvendo pesquisas, né, no campo das teorias pós-críticas e vem pensando cada vez mais, né, de diferentes maneiras, é claro, como que se dá a construção da identidade e diferença, não só na escola, mas na sociedade mais ampla. Então, para a gente entender um pouco esses conceitos, é importante a gente pensar o seguinte: a identidade é aquilo que você é, né? Então, a identidade é a maneira como eu me vejo no mundo, a maneira como eu me constituo enquanto pessoa, enquanto sujeito social, quais são as visões de mundo que eu tenho, quais são as minhas formas de ser e estar no mundo, né, que são produzidas no meu cotidiano. Então, a minha identidade, ela se refere, né, a certas constituições que são próprias, né, do meu contexto, né? Já a diferença é aquilo que o outro é, né? Então, a diferença, ela se contrapõe à identidade. A diferença é aquilo que o outro, à medida em que o outro se afasta das minhas
referências, das minhas referências identitárias. Então, a gente pode afirmar que a identidade e a diferença são relacionais, elas são produções discursivas relacionais, ou seja, elas dependem uma da outra para existir, né? A diferença ela só existe porque há a presença da identidade, né? Daquilo que me remete à norma, né? Ao que é verdadeiro, ao que é universal. Então, pensar sobre isso é muito importante na construção de práticas pedagógicas democráticas, né? Porque um dos princípios importantes é justamente romper com certas hierarquias na construção da identidade e diferença. E isso se dá a partir do momento que a gente compreende esses conceitos, né? A gente pode afirmar também que a identidade e a diferença são resultados de um processo de produção simbólica e discursiva, onde a linguagem tem um papel fundamental para a construção dessas identidades e para a construção das diferenças, né? Então, na medida em que, por exemplo, nomeamos, né, uma forma de ser homem ou ser mulher na sociedade, nós estamos determinando e definindo o que é a identidade, o que é a diferença, né? Então, para a gente entender melhor isso, é muito importante a gente pensar o que nós consideramos como norma, né? Já que a identidade ela se refere ao que nós entendemos como a norma, né? Então, quem é a norma? Então, pensando, né, a lógica mundial capitalista, nós temos que a norma, né, ela é muito marcada por uma perspectiva ocidental de si, né? Então, nós temos que no mundo um padrão, né, que é aceitável, desejável, considerado como verdadeiro universal, é o padrão masculino, branco, classe média alta, né? Então, essas visões ocidentais, elas predominam quando a gente pensa na construção da identidade, né? Então, as pessoas elas se aproximam ou elas se afastam dessa identidade, né? Dependendo dos contextos nos quais elas estão inseridas, dependendo das suas visões de mundo, das suas experiências, né? E obviamente, dos seus marcadores da diferença, né? Então, pensando, né, nessa norma ocidental, nessa norma hegemônica, branca, masculina, de classe média alta, o que seria o diferente? O diferente é tudo aquilo que se afasta dessa norma, né? E aqui nós trouxemos alguns exemplos também, né, de identidades consideradas como diferentes, né? Então, essas são as diferenças. Então, esses exemplos aqui se contrapõem àquele primeiro exemplo, né, da norma branca, masculina, classe média alta, né, na medida em que elas se afastam dessa representação, né? Então, aqui a gente tem uma mulher, né, da Mongólia usando aí esses anéis no pescoço. Esses anéis eles têm uma representação simbólica, né, em relação à questão da beleza feminina nesse contexto, e ao lado nós temos uma identidade indígena, né, uma representação também de uma identidade indígena marcada por seus artefatos, né, culturais e simbólicos, né? Então, entendemos que essas identidades elas se contrapõem àquela norma mencionada anteriormente. Outros exemplos também, uma mulher afegã usando a burca e uma identidade ameríndia, né? Ou seja, um representante do continente africano, também trazendo aí seus artefatos, as suas pinturas simbólicas, né? São representantes de identidades também que se contrapõem
aquela norma hegemônica destacada inicialmente. Outros exemplos, né? Aqui, mais comuns na sociedade ocidental contemporânea, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de um homem marcado pelos usos, né, de diferentes artefatos em seu corpo, né? E esses artefatos, obviamente, têm sentidos e significados culturais para esse homem, e uma mulher também, né, que foge, digamos assim, a uma concepção ocidental, né, a uma concepção de feminilidade, né, considerada aceitável, né, na nossa sociedade, né, pelo fato dela praticar um esporte que lhe confere uma musculatura muito mais atribuída à lógica masculina. Bem, e aí, diante desses exemplos, né, entendendo a identidade como a norma, né, o padrão ali branco, masculino, classe média alta, e a diferença como tudo que se contrapõe a isso, como tudo que se afasta a isso, nós trabalhamos com a seguinte problematização aqui agora, né? Como articular igualdade e diferença na escola. Então, isso para nós, isso se coloca como um grande desafio. A professora Vera Candor, ela vai destacar para a gente que existe uma tensão forte na escola entre processos, né, que são produzidos na escola, que tendem à homogeneização, que tendem à padronização, e aí a gente tem inúmeros exemplos sobre isso, a própria organização dos espaços e tempos escolares nos mostra isso. Então, a entrada, a hora da entrada, a hora da saída, as filas de meninos e meninas, né, em separado, à disposição das carteiras, das cadeiras, na sala de aula, né, os enfileiramentos, né? Então, tudo isso nos mostra ainda marcas de uma escola ainda pautada numa lógica moderna, né? E ela vai dizer que existe uma tensão, porque embora a gente tenha essa escola ainda que opera numa lógica padronizada, nós temos sujeitos, né, que nela adentram, que são sujeitos do século XXI, né? Sujeitos marcados pelas suas identidades múltiplas, plurais, e sujeitos que são atravessados pelos marcadores da diferença, né? E aí nós estamos considerando as questões de raça, gênero, sexualidade, deficiência, religião, território, entre outros. Então, isso é uma questão para a gente, né? Como articular, né, a igualdade e a diferença. A gente vai partir do princípio aqui que quando a gente está trabalhando com o conceito de igualdade, a gente não está entendendo isso como sinônimo de padronização. A gente está entendendo a igualdade em oposição à desigualdade. Tá? Então, todos e todas têm, né, os estudantes, sejam eles bebês, crianças, adolescentes, jovens ou adultos, eles têm o direito ao acesso e à permanência ao espaço escolar. Para isso, e o fato que isso aconteça de forma democrática, é preciso que as suas identidades sejam reconhecidas, assim como também as suas diferenças, tá? Bem, e quando a gente pensa em diferença, a gente está entendendo diferença como algo que é constitutivo dos sujeitos, né? Então, nós, enquanto pessoas, enquanto sujeitos sociais, nós temos as nossas marcas identitárias. É claro que, dependendo dessas marcas, desses marcadores, nós nos aproximamos ou nós nos afastamos daquele padrão, da norma ocidental que a gente destacou inicialmente. Bem,
E dando continuidade, a gente precisa destacar aqui alguns conceitos importantes, né, para pensar, que é o conceito de identidade, o conceito de diversidade, diferença e o multiculturalismo e a interculturalidade, não só como numa lógica propositiva, aliás, numa lógica descritiva, né, que descrevem a nossa sociedade, mas também numa lógica propositiva, ou seja, como ferramenta pedagógica para trabalhar na perspectiva das diferenças. Então, vamos lá. Retomando, né? Identidade entendemos então como aquilo que somos, né? Então, esse conceito expressa aquilo que somos. Aprendemos o que somos a partir das relações sociais estabelecidas, então as nossas identidades, a nossa identidade ela é construída a partir das inter-relações que nós estabelecemos, então não há como nós pensarmos numa construção da identidade sem que nós possamos interagir com outras pessoas, né? Então, essa interação social é fundamental para que nós possamos construir as nossas identidades. O ser humano é um ser social, então ele precisa estar em contato com outras pessoas. A identidade ela é contraditória, ela é fragmentada, inconsciente e inacabada. Então, os estudos pós-estruturalistas, principalmente um autor muito incrível chamado Stuart Hall, né, do ele é um autor do pós-colonialismo, ele veio dizer para a gente que as identidades, a construção das identidades na contemporaneidade, ela é múltipla, ela é plural, né? Então nós somos várias coisas em uma pessoa só, né? Então eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou corredora, né? Então eu acabo assumindo diferentes papéis nessa sociedade contemporânea. E, como nós já afirmamos anteriormente, o que dizemos contribui para reforçar uma identidade. Então, a linguagem tem um papel fundamental na construção da identidade. Já o conceito de diversidade, né, o professor Tomás Tadeu, ele traz para nós esse conceito como a união de diversos grupos culturais em um espaço social, né? Então, é o direito ao acesso, né, àquele local. Então, ele vai dizer que a diversidade está muito mais ligada a uma política de tolerância e respeito entre as diferentes culturas. E aí, guarda um pouquinho esse conceito que daqui a pouco a gente vai questionar, tá? Já a diferença, a gente vai partir do pressuposto que elas são concebidas como realidades sociohistóricas em processo contínuo de construção, desconstrução e construção, né? Então, as diferenças de raça, gênero, sexualidade, religião, enfim, deficiência, local de moradia e território, elas são construções, né, múltiplas. A gente não pode, de nenhuma forma, encaixar, né, os sujeitos que são marcados por essas diferenças, porque cada sujeito vai representar, né, vai expressar de diferentes maneiras os seus marcadores. Então, a diferença, ela também, assim como a identidade, ela também se produz, ela também é produzida nas relações sociais, elas são atravessadas por questões de poder, né? Então, a diferença, ela se contrapõe à norma, geralmente, né? Numa lógica de subalternização, de menor valor, de desvalorização, e são construídas a partir da lógica colonizadora, né? Então, a colonização ela teve um papel fundamental na construção do que nós entendemos hoje na sociedade brasileira como a norma. E aí, voltando lá naquele questionamento, quando a gente traz os conceitos de diversidade e diferença, a gente precisa pensar em 3 pontos. O primeiro é que a diversidade ela traz muito mais uma ideia, né, de tolerância para a questão da diversidade e da diferença. Então, essa ideia de tolerância, né, ela traz uma lógica, né, bastante superficial,
em relação aos grupos, né, que são considerados como diferentes, né? Essa perspectiva da tolerância, ela naturaliza a identidade de diferença, como as coisas estivessem postas, né? Como se a identidade de diferença não fossem construções históricas e culturais e sociais. E a partir disso, a gente problematiza. Será que é suficiente tolerar o outro, né? Esse outro considerado diferente? Ou é preciso avançar? Ou é preciso questionar, né, essa diferença no sentido de subverter e combater qualquer tipo de preconceito ou discriminação ou desigualdade, né, que seja gerado por essas diferenças. Bem, e aí, pensando no multiculturalismo e na interculturalidade como ferramentas pedagógicas, é importante nós reconhecermos 3 enfoques, né? Primeiro, o multiculturalismo assimilacionista, o segundo é o multiculturalismo diferencialista e o terceiro é o multiculturalismo aberto, interativo, ou o que denominamos interculturalidade, né? Então, para a professora Vera, é muito importante a gente entender sobre qual multiculturalismo a gente está falando, né? Numa lógica descritiva, né, a gente entende que a sociedade ela é multicultural, ou seja, ela é marcada pela presença dos diferentes grupos, né? E numa lógica mais propositiva, e aí a gente encaminha isso para o chão da escola, nós podemos ter 3 enfoques, né? Então, o primeiro enfoque, o assimilacionista, ele está muito relacionado com as políticas de tolerância, que a gente já destacou, né? Então, você, o diferente, né? Ele tem a garantia do acesso àquele espaço, mas aquele espaço não se modifica, né? Para que o diferente se sinta contemplado, né? O diferente ele precisa, de alguma forma, se apropriar daqueles códigos hegemônicos para pertencer àquele espaço. O multiculturalismo diferencialista, ele já vai, numa outra lógica, se encarregar de fortalecer e ratificar, né, as diferentes identidades consideradas como subalternizadas. E isso pode gerar um problema, né? Isso pode gerar, por exemplo, a formação de guetos culturais. Então, são as diferentes identidades, né, que não dialogam umas com as outras, né? Então, por exemplo, a gente pode destacar vertentes mais radicais no movimento feminista, vertentes mais radicais do movimento negro. Então, são grupos, né, dentro dos movimentos sociais, por exemplo, né, que não dialogam com outros grupos no intuito, né, de fortalecer as suas identidades. E a dimensão que nós consideramos importante, né, para pensar as nossas práticas pedagógicas, reconhecendo o espaço escolar como um espaço democrático, é a interculturalidade, né? Então, a interculturalidade, nós, né, temos, segundo a professora Vera, a promoção deliberada da inter-relação entre os diferentes sujeitos e grupos culturais, então a ideia do diálogo intercultural, né? E principalmente na ótica da quebra das hierarquias, né? Então, a interculturalidade, ela se encarrega, né, de valorizar e reconhecer os diferentes saberes e conhecimentos como importantes dentro do currículo escolar, quebrando, né, essa hierarquia dos conhecimentos hegemônicos, por exemplo, né? E aí eu estou entendendo como os conhecimentos de origem europeia, estadunidense. Bem, um outro ponto também relacionado à interculturalidade é que ela concebe as culturas em contínuo processo de construção, desestabilização e reconstrução.
né? Então, para a interculturalidade, é importante não essencializar as culturas, né? Ou seja, é importante pensar que os diferentes grupos culturais eles estão sempre se remodelando, eles estão sempre propondo, né? E produzindo novas formas de ser e estar no mundo. E a interculturalidade, ela também vai se basear nos mecanismos de poder que permeiam as relações culturais. Então, ela vai dizer que há relações, fortes ligações desiguais de poder que operam, né, nessa inter-relação, né, da identidade e diferença. E, como já foi mencionado, ela vai favorecer o diálogo entre os diferentes saberes e conhecimentos, procurando articular igualdade e diferença. Bem, algumas possibilidades para tratar a diferença na escola. Então, um primeiro ponto é reconhecer as nossas identidades culturais. Então, isso implica em, ao mesmo tempo, reconhecer os nossos privilégios. Se nós nos aproximamos lá da norma, né, do padrão que foi destacado lá no início dessa conversa, ou se os nossos marcadores da diferença nos posicionam, né, em lugares sociais de subalternização, de exclusão. Então, é muito importante a gente refletir sobre quem somos. Um segundo momento é desvelar o que nós vamos chamar de daltonismo cultural, presentes no cotidiano escolar, valorizando o arco-íris de cultura. Então, o daltonismo cultural é uma expressão cunhada por dois autores, né, o Stephen Stowe e a Isabel, a Luísa Cortesão, perdão, e eles vão dizer que o daltonismo cultural ele se refere à lógica, né, muito presente na escola, que não enxerga as diferenças, né, que olha para a sala de aula e entende que todos são iguais, né? Então, é essa ideia de igualdade, né, relacionada à padronização que nós precisamos desconstruir. Identificar as nossas representações dos outros, então pensar bastante sobre nessa construção da identidade de diferença, onde nós nos identificamos, né? E pensar também, né, que as diferenças são constitutivas dos sujeitos e elas não podem de forma alguma, né, serem pensadas como desigualdade. E conceber, perdão, a prática pedagógica como um processo de negociação cultural. Então, para a interculturalidade, as práticas pedagógicas elas são construídas às várias mãos, né? Os estudantes e as estudantes têm uma participação fundamental no momento em que são reconhecidos os seus contextos socioculturais, na medida em que são reconhecidos os seus marcadores da diferença e na medida em que a diferença ela é pensada como uma riqueza pedagógica e não como um problema a resolver. Bem, aqui, para fechar, nós temos um relato de experiência, tá? Que foi desenvolvido numa das escolas de Duque de Caxias, por mim, enquanto professora de educação física, que eu intitulei Pular Elástico é Coisa de Menina, tematizando as brincadeiras e jogos de rua nas aulas de educação física na perspectiva coeducativa. Bem, esse relato, essa experiência, ela surgiu a partir de uma roda de conversa, onde, através de um mapeamento, nós perguntamos para as crianças quais eram os brinquedos e as brincadeiras e os jogos que elas acessavam no contexto local. E, nesse momento de discussão, um estudante, né, mencionou que gostava de brincar de pular elástico. No mesmo momento, uma outra estudante, né, se refere, né, a esse estudante e diz o seguinte: olha, mas brincar de elástico é coisa de menina, né? Tentando questioná-lo, né, pelo fato dele estar brincando
com uma brincadeira considerada por ela de menina. E isso foi uma grande brecha para a gente discutir as questões de gênero, né, a partir das brincadeiras e jogos populares. Bem, aqui algumas fotos, né, mostrando essa experiência, que eles puderam desenhar, né, quais eram essas brincadeiras, quais as brincadeiras que eles acessavam. E nós combinamos, então, a partir dessa roda de conversa, nós combinamos um dia das brincadeiras, né? Em que eles puderam, né, levar alguns brinquedos. E o nosso combinado, né, o que ficou negociado, era que todo mundo poderia brincar de todas as brincadeiras que quisesse, né? E aí nós, a partir dessa experiência, nós percebemos que as crianças puderam acessar outras possibilidades do brincar, né? Desconsiderando as normas de gênero, né? Ou melhor dizendo, subvertendo, não desconsiderando, né? Subvertendo as normas de gênero. Então, meninos puderam, acessaram, né, brincadeiras do universo feminino, né, de acordo com a nossa perspectiva social. As meninas também, né, puderam brincar de outras brincadeiras consideradas no universo masculino. Aqui nós temos outras fotos mostrando essas interações, né? Então, meninas brincando de carrinho, brincando de jogar futebol, meninos brincando de boneca, meninos brincando de panelinha. E a partir dessa vivência, nós percebemos, né, pelo menos neste momento da aula de educação física, algumas desconstruções de padrões, né, de padrões determinados para meninos e meninas que entendemos que são construções sociais, históricas, né, e que, a partir dessas construções sociais históricas, são produzidas também desigualdades, né, em relação aos gêneros. Aqui mais fotos. E para fechar, destacamos aqui o grande desafio na visão do professor Antônio Flávio Moreira, que é um outro grande intelectual do campo da educação, que também pesquisa as questões relacionadas à identidade e diferença, e a professora Vera Candor. Eles vão dizer o seguinte: a escola sempre teve dificuldade a lidar com a pluralidade e a diferença, tende a silenciá-las e neutralizá-las, sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está sendo chamado a enfrentar. E é um grande desafio, obviamente, vivenciado, né, por todos nós que estamos na escola, né, para quem está no chão da escola, ali na linha de frente. Então, o grande desafio é saber lidar, né, com essas diferenças, é saber dar respostas a essas diferenças. Bem, muito obrigada pela escuta, foi um prazer estar aqui com vocês e nos vemos em uma outra oportunidade. Fiquem bem, tchau, tchau.